e falei com vocês inúmeras vezes que eu não descartava que o Departamento de Justiça se envolvesse no caso Alexandre de Moraes. E eis que agora nós temos muita gente falando, tic-tac, Paulo Figueiredo, não sei o que, blá, blá, blá. Eu já expliquei. Se você não sabe a diferença entre Paulo Figueiredo e o pastor Sandro Brocha, aulinha de direito básico para o professor de constitucional Alexandre de Moraes. Está careca de saber essas coisas. Ele é professor de direito constitucional, sei lá o que. Eu falei, ele pode estar até careca de saber essas coisas, mas não obstante, ele tentou dar o migué para uma ordem numa empresa americana, em território americano, sobre um indivíduo americano, para fornecer dados dos Estados Unidos e bloquear fundos nos Estados Unidos. As ordens judiciais brasileiras não são execuíveis nos Estados Unidos sem procedimentos bem-sucedidos de reconhecimento e execução nos Estados Unidos. Queridão, senta aqui no colo do tio. Senta aqui no colo do tio, que é aqui que você tem que cantar. Não vem com esse negócio de mandar citação por edital, intimação para o Eduardo Bolsonaro depor por e-mail. Esquece, filhão. Isso aqui não é Xandaquistão, não é essa várzea que você está tocando aí no teu país, é problema seu. Uma carta enviada no dia 7 de maio, que o governo brasileiro só confirmou o recebimento no dia 27 de maio do Departamento de Justiça. E ela se tornou pública no final da semana passada. O que, modéstia à parte, aqui é o meu momento de tiração de onda, né? Porque eu muitas vezes antecipo esse tipo de coisa e falei com vocês inúmeras vezes que eu não descartava que o Departamento de Justiça se envolvesse no caso Alexandre de Moraes. É claro que eu disse isso, não foi de achismo, eu disse isso porque eu já tinha ouvido e até me envolvido de alguma forma nessas ações que viriam do Departamento de Justiça contra o Alexandre. E eis que agora nós temos muita gente falando, tic-tac, Paulo Figueiredo, não sei o que, blá, blá, blá. Eu já expliquei. Se você não sabe a diferença entre Paulo Figueiredo e o pastor Sandro Brocha, que fala que os porta-aviões dos americanos vão chegar, que o Trump está desembarcando com a cavalaria, se você não vê a diferença entre as duas coisas e acha que tudo é TikTok, aí, desculpa, você está ferrado, sua vida vai ficar muito difícil. Então, a carta mostrou esse envolvimento. Eu vou ler a carta aqui para vocês e vou comentar. Bota a carta aí na tela, por favor, Bruno. Prezado ministro Alexandre de Moraes, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos refere-se ao processo acima mencionado e apresenta seus cumprimentos, bababá, isso é aquele frufru de cartas internacionais. Dentro do Departamento de Justiça, o Escritório de Assistência Judicial Internacional atua como autoridade central em conformidade com a Convenção de Haia e sobre a citação e notificação de documentos judiciais e extrajudiciais em matéria civil ou comercial. Está aqui. Aí eles citam Convenção de Haia sobre a citação. E a Convenção de Haia sobre orientação de provas no exterior em matéria civil ou comercial. Eles citam. E o Escritório de Assuntos Internacionais atua como autoridade central dos Estados Unidos no âmbito dos tratados de assistência judiciária mútua, que é o EMILAT, incluindo o Tratado do Governo dos Estados Unidos e do Brasil. E convenções multilaterais, bababá. Aqui o cara está explicando a jurisdição dele, quem é que estão mandando. Fomos informados por Boy Schiller Flexner, que vocês lembram aqui que eu trouxe o advogado deles, o Martin DeLuca, nos Estados Unidos, que o cliente recebeu 4 documentos judiciais relacionados ao processo acima mencionado, caracterizado da seguinte forma: uma ordem de 9 de fevereiro de 2025, uma ordem de 10 de fevereiro de 2025, um mandado de intimação e ordem associada de 19 de fevereiro de 2025 e uma decisão de 21 de fevereiro de 2025. Esses documentos judiciais, de acordo com as traduções fornecidas pelo advogado Rumble, pretendem instruir o Rumble, uma empresa organizada sob as leis de Delaware, um estado dos Estados Unidos, e com seu principal local de negócio nos Estados Unidos, a bloquear contas associadas a um indivíduo identificado na plataforma de mídia social do Rumble, a suspender a transferência de pagamentos a esse indivíduo e a fornecer ao Tribunal Brasileiro informações sobre transferências de pagamentos previamente executados a esse indivíduo. Está falando, no caso aqui, do Alan dos Santos, das ordens que o Rumble recebeu em relação ao Alan dos Santos.
Essas supostas diretivas ao Rumble são feitas sob ameaça de penalidades e de outra natureza. Não nos posicionamos sobre a execuibilidade das diversas ordens e outros documentos judiciais que ordenam o Rumble que atue no território brasileiro, o que é questão de território brasileiro, para o Departamento de Justiça. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam que o Rumble empreenda ações específicas nos Estados Unidos, informamos respeitosamente que tais diretivas não são ordens judiciais executáveis nos Estados Unidos. De acordo com o direito internacional consuetudinário, um Estado não pode exercer jurisdição para executar ordens no território de outro Estado sem o consentimento deste. Aulinha de direito básico para o professor de constitucional Alexandre de Moraes. Eu vi até uma menina da CNN falando, não, se eles estão mandando isso, deve ter outro propósito, que o Alexandre, ela quase falou, e aí sou eu fazendo piada, está careca de saber essas coisas, ele é professor de direito constitucional, sei lá o que. Eu falei, ele pode estar até careca de saber essas coisas, mas não obstante, ele tentou dar o migué para uma ordem numa empresa americana, em território americano, sobre um indivíduo americano, para fornecer dados dos Estados Unidos e bloquear fundos nos Estados Unidos. Então ele pode saber, mas ele não fez. Diz a carta, para executar uma sentença civil estrangeira ou outra ordem judicial estrangeira em matéria civil nos Estados Unidos, a pessoa que busca execução geralmente precisa iniciar um processo judicial nos Estados Unidos para reconhecer e executar a ordem estrangeira. O tribunal americano, então, aplicaria a lei aplicável dos Estados Unidos e determinaria se ordenaria reparação ou não, sobre a qual ele tem jurisdição. A lei americana prevê diversas bases para o não reconhecimento, que podem incluir... Prestem atenção nessa parte. A lei americana tem várias bases para o não reconhecimento, que podem incluir insuficiência do devido processo legal ou a incompatibilidade com a lei americana que protege a liberdade de expressão. As ordens judiciais brasileiras não são execuíveis nos Estados Unidos sem procedimentos bem-sucedidos de reconhecimento e execução nos Estados Unidos. Eles aí expressam a preocupação sobre a forma de entrega de qualquer documento no Rumble. Que equivale a dizer assim, Alexandre, essa sua notificaçãozinha de WhatsApp, mandar e-mail para a empresa americana, postar no Twitter notificação e intimação, você faz isso lá com as tuas negas do Xandaquistão. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui nos Estados Unidos, não. À medida que o Tribunal Brasileiro busca instruir o Rumble a tomar medidas no Brasil, a entrega de documentos judiciais no Rumble nos Estados Unidos deve ocorrer por meio de um canal apropriado, consistente com o direito internacional, consuetudinário e quaisquer acordos aplicáveis entre o Brasil e os Estados Unidos. Esses canais diferem dependendo se o caso é civil ou criminal. E aí entra... Cara, que humilhação. Que humilhação. Porque aí entra uma aulinha. Uma aulinha de como notificar. Aí eles falam, para documentos judiciais relacionados a questões cíveis e comerciais, a citação deve ser efetuada em conformidade com a Convenção de Haia sobre citação, do qual o Brasil e os Estados Unidos fazem parte. Pessoas nos Estados Unidos podem ser citadas de acordo com a Convenção de Haia sobre citação no meio do canal principal de transmissão, artigo 5, ou qualquer um dos canais alternativos ou derrogatórios. Por exemplo, artigos 8, 10 ou 25. Aulinha. Senta aí, Alexandre, senta aqui. Solicitação de provas ou informações de terceiros em relação a questões cíveis ou comerciais não devem ser encaminhadas pela Convenção de Haia sobre citação. Ou seja, está falando aqui que nem a Convenção de Haia é o caminho, mas podem ser encaminhadas como carta rogatória ou sobre a Convenção de Haia sobre provas. Aí ele dita, artigo 12, babá. Lembra da carta rogatória?
Aí diz assim, o OIJA, que eu acho que da Convenção de Haia, não utilizará medidas compulsórias para executar uma carta rogatória que pretenda penalizar uma testemunha não parte nos Estados Unidos por descumprimento. Ou seja, você pode até mandar a carta rogatória, mas não vai acontecer nada com a pessoa se descumprir aqui nos Estados Unidos. Aí continua, e aí vai entrar até no meu caso. Os Estados Unidos podem fornecer uma ampla gama de assistência em casos criminais, quando as informações ou provas procuradas estão localizadas nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos têm cooperação com os Estados Unidos. Como a autoridade central dos Estados Unidos, responsável pela implementação de EMILAT, o OIA, que é o Office of International Affairs, né, auxilia promotores estrangeiros, juízes de instrução e autoridades policiais a obter informações e provas localizadas nos Estados Unidos para uso em investigações criminais, julgamentos e procedimentos relacionados no país estrangeiro. Isso inclui, né, a assistência, entre outras, a notificação de processos judiciais ou outras notificações a pessoas localizadas nos Estados Unidos, como Paulo Figueiredo. Autoridades centrais ou competentes legalmente designadas sob EMILAT ou acordos internacionais podem fazer solicitações aos Estados Unidos em nome das suas autoridades. Todas as solicitações feitas de acordo com o EMILAT devem ser submetidas por meio à autoridade central, que é lá do Brasil, designada para fazer solicitações em nome da autoridade do país solicitante, de acordo com o tratado. O OIA não pode executar uma solicitação de assistência de acordo com os termos do EMILAT se a solicitação não for submetida pelo canal central. E aí diz, o artigo 13 da Convenção Brasil-Estados Unidos, que rege isso. O EMILAT prevê expressamente a entrega de documentos do Estado requerente à parte apropriada no Estado requerido. Temos o prazer em responder a qualquer pergunta que você possa ter. Entenda o que está dizendo aqui. Esses indivíduos que você está tentando obter obtenção criminal, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Flávia Magalhães, o que quer que seja, queridão, senta aqui no colo do tio. Senta aqui no colo do tio, que é aqui que você tem que cantar. Não vem com esse negócio de mandar citação por edital, intimação para o Eduardo Bolsonaro depor por e-mail. Esquece, filhão. Isso aqui não é Xandaquistão, não. Essa várzea que você está tocando aí no teu país é problema seu. Se fizer dentro da lei, a gente vai cooperar, vai ver se está cumprindo os pré-requisitos, se o direito dos réus estão sendo preservados, e aí você fala. E assina a Ada Bosque, que é a diretora do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E eu já expliquei do que se trata. Agora, essa aula que foi tomada, lembra lá atrás? Não, juridicamente inócuo. Juridicamente inócuo, não, isso não interessa. O que não adianta tentar citar o Paulo Figueiredo na Casa de Festas Pérola Negra, que era um puteiro no meu tempo, ouvi dizer por uns amigos. Era um puteiro no Rio de Janeiro. Agora não sei se é efetivamente uma casa de festa. Mas, obviamente, me citar lá não deu certo. Me citar por edital também não dá certo.